Muito bem, meus irmãos, nós vamos retomar a nossa série de estudos nos Dez Mandamentos. Temos usado esta, este programa de estudos da quarta-feira para analisar os Dez Mandamentos já há algumas semanas. Portanto, nós já chegamos ao nono mandamento. Estamos analisando o nono mandamento. Começamos a fazer isso na quarta-feira passada e, se Deus quiser, nós vamos encerrar a análise do nono mandamento hoje. Mas vocês já sabem que eu tenho repetido a leitura dos 10 mandamentos a cada quarta-feira. E eu tenho feito isso de propósito. Repetição é uma forma de fazer você guardar. Então, sempre que eu repito a leitura dos 10 mandamentos, o meu propósito é ajudá-lo a memorizar esses 10 tópicos, que é um resumo da vontade de Deus para o seu povo. Então, abra aí a sua Bíblia, Êxodo 20, de 1 a 17, e vamos ler mais uma vez. Você acompanha aí silenciosamente a leitura que farei. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos. Senhor, nós damos-te graças porque mais uma vez aqui estamos reunidos em torno da tua palavra para buscar nela orientação sábia e segura para a nossa vida. E esta oportunidade é uma dádiva do Senhor, por isso nós agradecemos-te. E queremos, além de agradecer-te, pedir que o Senhor abençoe
esse tempo de estudos. Que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a todos de tal maneira que possamos ter uma boa compreensão da tua vontade santa. Dá-nos também a graça de nos submetermos à tua vontade e vivermos de acordo com ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos, como eu disse, ao 9º mandamento e começamos a estudar o 9º mandamento na semana passada. O 9º mandamento está aí no verso 16 do texto que nós lemos. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na semana passada, nós procuramos ter um entendimento do sentido, do significado deste mandamento de Deus para nós. E hoje nós vamos nos esforçar para analisar as implicações deste mandamento. Para recordar o que vimos na semana passada, nós vimos que esse mandamento, de maneira estrita, ele foi dado para regular, de alguma maneira, o sistema de justiça da nação de Israel no passado, o antigo Israel. Chegamos a essa conclusão porque ele é parte desse resumo que Deus deu ao povo, que é o resumo da vontade de Deus para o seu povo, quando Deus estava constituindo aquela nação. Deus havia tirado um bando de escravos lá do Egito e agora estava cumprindo a promessa que fez a Abraão, que ele haveria de fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Então, uma nação precisa de povo, terra e lei. Então, esse bando de escravos seria o povo. O Senhor estava prestes a introduzi-los na terra de Canaã. E o Senhor, então, dá a eles aqui os 10 mandamentos como a lei que haveria de nortear, de constituir a vida daquela nação. Então, nós temos aqui, eu já disse isso, estou repetindo, os 10 mandamentos é como que a constituição daquela nação que o Senhor estava instituindo na ocasião. Então, o 9º mandamento é sobre a integridade do sistema de justiça da nação. Eu disse a vocês que naqueles dias o testemunho verbal era fundamental para o exercício da justiça. O testemunho verbal era fundamental para a correção dos julgamentos nos tribunais. É claro que ainda hoje, nos nossos dias, a prova testemunhal é uma prova importante, usada para o estabelecimento da verdade, para a ministração da justiça. Mas quando eu digo que era fundamental naqueles dias, eu estou dizendo que naqueles dias não se contava com recursos com os quais nós contamos hoje. Então, hoje, num tribunal, para o estabelecimento da verdade, para o julgamento de uma causa, nós contamos com a ajuda de outros tipos de provas
que não se contava naquela ocasião. Então, hoje a gente dispõe de gravação de áudios, não é? De vídeos. De vez em quando acontece acidente aqui no entorno da igreja e o interessado vem aqui procurar o Yuri aí, ó, acha no vídeo aí o que aconteceu e tal, porque ele está querendo ajuntar provas para estabelecimento da verdade, não é? Nos dias de Moisés não tinha essas câmeras de vídeo, viu, Yudei? Então, veja bem, impressões digitais, teste de DNA. Então, são recursos que a polícia técnica, não é? Conta hoje, com os quais não se contava naqueles dias. Então, como esses recursos não estavam disponíveis, o testemunho verbal era extremamente importante. Então, nós vimos que o 9º mandamento tem a ver com isso, com a ministração da justiça no antigo Israel. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Estritamente falando, está pensando aqui num testemunho dado num tribunal. Mas eu disse que os estudiosos, corretamente, têm concluído que o escopo desse mandamento não se limita aos tribunais e à administração da justiça naqueles dias. Esse mandamento deve ser interpretado com um sentido mais amplo. Os estudiosos entendem que o escopo do 9º mandamento extrapola os tribunais. Então, tem a ver, em primeira mão, com os tribunais, mas não somente. Então, isso nós afirmamos na semana passada, que a gente não deve pensar apenas na ministração da justiça pelos tribunais, mas isso aqui tem aplicações para outras áreas da nossa vida, não é? E eu disse também na semana passada que esse mandamento, ele seria como um cordão de 3 dobras, não é? De 3 pernas. Ou seja, é um mandamento que se preocupa com 3 aspectos, com 3 coisas. Eu disse que é um mandamento que está preocupado com o uso das palavras. Eu disse que é a justiça verbal, é a justeza das palavras. Não dirás falso testemunho. Então, nós gastamos um tempo na semana passada chamando a atenção de vocês para a importância do uso de palavras, não é? Eu disse a vocês na semana passada que usar palavras é uma coisa tão corriqueira que a gente às vezes não para pensar na importância das nossas palavras. E a Bíblia dá ao uso de palavras uma importância enorme. A Bíblia trata do uso de palavras, o uso da língua, não é? Até um provérbio que eu mostrei na semana passada, que o poder da vida e da morte estão na língua. Você pode usar palavras para o bem e para o mal. Então, essa é uma das preocupações aqui. E eu disse que o uso de palavras é o que nos faz distintos das demais criaturas. Nós somos a única criatura de Deus que usa palavras. E isso é parte da imagem de Deus em nós. Não é? Deus é um Deus de palavras. Ele usa palavras. Ele trouxe o mundo à existência por meio da sua palavra.
ele mantém o universo pelo poder da sua palavra. Ele redime o seu povo por meio da sua palavra. Ele santifica o seu povo por meio da sua palavra. E nós vimos que palavras tiveram um papel central na queda. Nós vimos que o problema da humanidade foi porque lá no início os nossos primeiros pais deram ouvidos e credibilidade às palavras do tentador, em lugar de dar ouvidos e credibilidade à palavra do Criador. Percebe como é que palavras são importantes? Então, palavra é uma das pernas aí, não é? Uma das dobras do nono mandamento. Depois eu disse que a outra dobra, a outra perna importante do nono mandamento é a verdade. Não dirás falso testemunho, não é? Então, o nono mandamento está preocupado com palavras, sim, palavras que correspondam aos fatos, palavras verdadeiras, palavras fiéis, palavras confiáveis. Então, a outra dobra, a outra perna é o estabelecimento da verdade. Então, o nono mandamento se preocupa com palavras, se preocupa com verdade e diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isto é, que prejudique, que cause prejuízo injustamente à reputação do próximo. Então, nós chegamos à conclusão de que a terceira dobra, a terceira perna do nono mandamento é a reputação alheia. Então, é um mandamento que está preocupado também com a proteção do bom nome das pessoas. E eu disse que a Bíblia ensina lá em Provérbios que bom nome vale mais do que muito dinheiro. Então, um bom nome, uma boa reputação é coisa por demais importante e valiosa, não é? Segundo a Escritura. Então, esse é o resumo do sentido do nono mandamento que nós vimos na semana passada. Isso é só um resumo, e vimos então que ele tem essas três dobras, não é? Essas três pernas. Tendo visto o sentido, o significado, hoje nós vamos gastar o tempo nosso para ver as implicações. As implicações são muitas e as implicações são complexas, não é? Porque como vimos, o nono mandamento é um cordão de três dobras. Ele se preocupa com palavras, ele se preocupa com a verdade e ele se preocupa com a reputação das pessoas. Então, você pode violar o nono mandamento por causa de palavras, você pode violar o nono mandamento por causa da verdade ou falsidade, e você pode violar o nono mandamento por causa da reputação. Então, o fato de ter essas três dobras torna a coisa um tanto quanto complexa, não é? A coisa não é tão simples assim, tem uma certa complexidade aqui, não é? Então, veja bem, só para que você tenha uma ideia da complexidade aqui. Numa definição simples,
Quando você lê assim o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A gente pode dizer, olha, uma definição simples, o 9º mandamento está dizendo que palavras palavras verdadeiras são as palavras que correspondem aos fatos, não é? Então, está preocupado com verdade. O meu ponto é o seguinte, o que é, não é? O que é uso de palavras, primeiro, uso de palavras, verdade e reputação. Então, o 9º mandamento, ele está preocupado com o uso de palavras que correspondam aos fatos e que proteja a reputação alheia. Então, essa é a preocupação do 9º mandamento. Então, preste bem atenção. Por que eu estou dizendo que a coisa tem uma certa complexidade, não é? Se o 9º mandamento está preocupado com o uso de palavras que correspondam aos fatos e que proteja a reputação alheia, o 9º mandamento pode ser violado, por exemplo, quando palavras são usadas, ainda que correspondam aos fatos, mas que de maneira injusta cause danos à reputação alheia, promovendo a injustiça. O meu ponto é o seguinte: pode acontecer situações, eu estou dizendo das implicações do 9º mandamento, pode acontecer situações em que o oferecimento da verdade a alguém significará a promoção da injustiça. Você está conseguindo perceber a complexidade? Se eu dissesse, o 9º mandamento está preocupado apenas com uma dessas dobras, apenas com o uso correto da palavra, seria simples. Apenas com palavras que sejam verdadeiras, a coisa ficaria um pouquinho mais complexa, mas ainda seria mais simples do que na verdade é. Mas quando eu digo que o 9º mandamento está preocupado com o uso correto de palavras, palavras que correspondam aos fatos e que promova a justiça e proteja a reputação do próximo, aí a coisa fica um pouco complexa. O que eu estou dizendo é que pode acontecer que parte da coisa satisfaça as exigências do 9º mandamento, mas parte viole as exigências do 9º mandamento. A coisa é complexa. Pode acontecer situação em que o oferecimento da verdade a alguém significará a promoção da injustiça. Existem exemplos bíblicos que talvez ajude você a entender isso. Você se lembra, por exemplo, daquele caso das parteiras lá do Egito? Lembra daquele caso lá? Isso está lá no capítulo 1º do Êxodo. Volta um pouquinho aí. Capítulo 1º do Êxodo.
a partir do verso 16. Veja bem aí o que o faraó, o rei do Egito, ordenou às parteiras hebreias. E veja bem aí a ordem. Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Então havia uma ordem, o bando de escravos estava se tornando numeroso, poderoso no Egito. O faraó agora era outro, não era aquele mesmo que nomeou José a primeiro-ministro do Egito. E ele via agora na proliferação dos hebreus, no crescimento do povo, uma ameaça à soberania nacional lá no Egito. Então, quem é que vai à guerra? Quem é que pega em armas? Homens. Então, orientou as parteiras. Olha, se for menino, quando vocês forem lá para ajudarem as mulheres hebreias darem à luz, se for menino, não deixa viver, tem que exterminar. Agora, se for menina, então deixe viver. Essa foi a ordem e a orientação. Agora vejam o verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, as parteiras resolveram, por temor ao Senhor, desobedecer à ordem real. Então, elas viam lá, era menino, e elas não exterminavam, deixavam viver o menino. Verso 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Bom, elas foram chamadas para dar esclarecimentos à CPI do faraó, não é? Como é que pode uma coisa dessa? Eu estou sabendo aí que tem menino hebreu, recém-nascido, e que deveria ter sido exterminado. Como pode uma coisa dessas? Então, as parteiras tinham que dar o seu testemunho, não é? A vontade de Deus, revelada depois nos 10 mandamentos, não é? Posteriormente, é de que o testemunho tem que ser um testemunho fiel, verdadeiro, não é? Então, vejam aí o que as parteiras disseram quando foram inquiridas pelo rei do Egito quanto aos meninos que sobreviviam. Verso 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Então a explicação que elas deram foi a seguinte: olha, rei, o negócio é o seguinte, o senhor está acostumado com mulher egípcia. Mulher egípcia é muito frágil, muito fraca. As hebreias não, são bem despachadas na hora de dar à luz lá, elas acabam dando à luz sozinhas. Quando a gente chega para auxiliar, a criança já nasceu. Então, não tem como. Elas estão dando à luz sozinhas. É isso que explica a sobrevivência de meninos que o Senhor determinou que não sobrevivesse. Entendem o ponto aqui? Vejam bem. Então, no verso 19, está dizendo que as parteiras deram um testemunho falso.
Estranho, não é verdade? Estranho. E olha que o verso 19 sugere, ou melhor, verso 20. O verso 20 sugere a aprovação do Senhor. E Deus fez bem às parteiras. Não sugere que Deus aprovou o que elas fizeram? Não é? Então a coisa é complexa. Elas deram um testemunho que promoveram a justiça e o bem por temor do Senhor. Então a coisa, só quero mostrar que a coisa é complexa. A gente não pode ser simplista na aplicação desse mandamento. Tá bom? Então, outro exemplo bíblico. Lembram daquele caso de Raabe? Lembram? Abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 2. É aquele caso dos espias. Quando Josué enviou 2 homens, secretamente, 2 espiões, para observar a terra, não é? E eles entraram na casa de uma mulher prostituta, diz aí o verso 1, cujo nome era Raabe. Se hospedaram lá e foram protegidos por ela. Quando se soube da presença desses espiões, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, não é? Faze sair aí os homens que entraram na sua casa, porque eles vieram espiar toda a terra. Esses são inimigos, são espiões, e você está acolhendo espiões aí. Então, Raabe disse, olha, é verdade, verso 4 de Josué 2. É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram, não é? E o pior, ela os escondeu, não é? E deu uma informação errada aos emissários do rei de Jericó. Ela disse que eles tinham saído e disse, olha, vão por aqui atrás deles, porque saíram não faz muito tempo e vocês ainda poderão alcançá-los. De fato, ela sabia que eles estavam escondidos, não é? Em sua casa. Então, veja bem. Também um outro caso em que a Escritura narra com um tom de aprovação. Percebe? Então, a gente percebe aqui a complexidade da coisa. Então, o 9º mandamento, ele deixa diante de nós esta complexidade. Mas há mais coisas aqui. Por exemplo, o 9º mandamento pode ser quebrado, violado, mesmo com o uso de palavras que correspondam aos fatos. Essa é uma outra aplicação do 9º mandamento. Pense, por exemplo, na maledicência, não é? Qual é o problema da maledicência? Sempre que a Bíblia fala da maledicência, que é fofoca. O que é maledicência? É fofoca, não é? Num português claro, é fofoca. Então,
sempre que a Bíblia nos adverte quanto a esse mau uso da língua, quanto a esse mau uso das palavras, a preocupação da Escritura não é com a veracidade dos fatos, mas a preocupação é com a proteção da reputação alheia. Isso sugere para nós que, mesmo que nós usemos palavras que sejam verdadeiras, se as usamos para destruir a reputação alheia, nós estamos violando o 9º mandamento. Não é? Porque o 9º mandamento, lembra? As 3 dobras, uma delas, o propósito do 9º mandamento é a proteção da reputação alheia. Então, o que é a fofoca? O que é a maledicência? É informação inverídica? Não necessariamente. Nós fofocamos quando passamos uma informação, mesmo que seja verdadeira, de maneira desnecessária. Então, o problema com esse mau uso das palavras, que a gente chama de maledicência, a Bíblia chama de maledicência, não é necessariamente a veracidade ou a falta de veracidade dos fatos, mas o problema é a destruição da reputação alheia. Então, o meu ponto é o seguinte: se o 9º mandamento visa proteger a reputação alheia, ele pode ser violado mesmo quando compartilhamos uma informação que corresponda aos fatos. Por isso, irmãos, mesmo que seja verdadeira a informação, eu preciso me perguntar sobre a necessidade de compartilhá-la, sobre a necessidade de compartilhar essa informação. Talvez isso explique, de alguma maneira, a atitude das parteiras lá do Egito, não é? Elas negaram a informação correta, não é? Para a promoção do bem e da justiça. Pode parecer estranho, mas o rei do Egito, o faraó, não tinha o direito àquela informação, porque o que ele desejava fazer com ela era maldade, não é? Era exterminar o povo de Deus. Portanto, irmãos, eu estou convencido de que há aqui uma complexidade, e é por isso que, mesmo que a informação seja verdadeira, ela pode causar males se for passada para frente desnecessariamente. Então, por isso, antes de compartilhar um problema a respeito de alguém, eu tenho que perguntar se a pessoa com quem eu estou compartilhando é parte do problema, se é parte da solução do problema, não é? O que me motiva, isso é muito importante, o que me move ao compartilhar é a glória de Deus e o bem do meu próximo, ou é apenas o prazer de causar danos à reputação de alguém? Ou é apenas para mostrar que eu sou melhor do que ele? Percebe como é complexo?
Porque a motivação precisa ser considerada. Abram Mateus, Mateus capítulo 15, 19 e 20. Vejam aí. Mateus 15, 19 e 20 diz o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, preste atenção, falso testemunhos, blasfêmias, não é? E são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, Jesus faz um link aí entre falso testemunho com a motivação do coração. A boca fala do que o coração está cheio, há uma ligação. Então, mesmo que eu use palavras verdadeiras, eu posso fazê-lo por motivações não santas. Percebe? Então, eu preciso, ao compartilhar a verdade dos fatos com alguém, eu preciso me perguntar da necessidade desse compartilhamento. Esse alguém é parte do problema? Então, se ele é parte do problema, talvez eu precise compartilhar com ele. Esse alguém é parte da solução do problema? Então, talvez eu precise compartilhar com ele. O que me move, não é? É mostrar para esse alguém que eu sou melhor do que aquele a respeito de quem eu falo? Ou é apenas denegrir a imagem do outro? Percebe a complexidade da coisa? Não é? Então, o 9º mandamento tem aplicações em tudo isso. Ele está preocupado com a maneira como você usa palavras, com a veracidade das suas palavras e com a reputação alheia. Então, isso torna a aplicação desse mandamento bastante complexa. A coisa não é tão simples assim. Não é fofoca porque é verdade, mas espera aí, o que te move? Não é? O compartilhamento era necessário? Talvez não precisasse compartilhar. Está claro para vocês a complexidade, não é, do 9º mandamento? E mais, irmãos, além disso, nós precisamos admitir, e você certamente há de concordar comigo, que quando nós compartilhamos algo a respeito de alguém, nós temos a tendência de dar a nossa interpretação dos fatos, não é verdade? Normalmente, nós damos aquela ênfase que nos interessa, não é? Embora não seja falso o que estamos compartilhando, mas essa nossa tendência de dar a nossa versão dos fatos pode causar distorções, imprecisões, não é? Naquilo que nós compartilhamos. Então, nós somos mestres em transmitir a nossa interpretação de um fato como se fosse o fato em si. Então, a gente precisa estar atento a isso, não é? Além disso, para tornar mais complexo ainda a coisa, ou mais complexa ainda a coisa, você pode quebrar o 9º mandamento não apenas compartilhando coisas, não é? De maneira maldizente e fofoqueira, por motivação não santa, mas você pode inclusive violar o 9º mandamento, sendo
apenas aquele que acolhe e recebe a informação. A fofoca tem dois lados, não é? Tem aquele que fala e aquele que ouve, né? E eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem um certo prazer mórbido em ouvir fofoca, né? Talvez seja por isso que esses programas de fofoca na televisão faz tanto sucesso, né? Tem gente que fica lá na frente da TV ouvindo as fofocas lá das celebridades, não é? A gente tem um certo prazer nesse negócio. Abra sua Bíblia em Provérbios, Provérbios 18. Dê uma olhada aí. Provérbios 18, verso 8. Olha como é que a sabedoria bíblica aborda esta implicação, essa maneira de violar o nono mandamento. Provérbios 18, 8. Vejam aí. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Coisa terrível, né? A gente tem um certo prazer de... Alguém, você está sabendo da última? Aí você fala, não, conta. Não é assim que a gente está sempre predisposto, não é? Ávido para acolher a coisa. Triste isso, não é? Então, olha como é que a coisa é complexa. Não basta apenas passar a informação que seja verdadeira, mas às vezes motivação me leva a violar o nono mandamento, a falta de necessidade de compartilhar ou compartilhar com a pessoa que não é parte do problema ou da solução. E às vezes eu me torno parte da violação do nono mandamento, sendo apenas o ouvido que prazerosamente acolhe, não é? O falso testemunho. Irmãos, e outra implicação ainda do nono mandamento é que o nono mandamento deveria nos fazer ser mais cautelosos nos nossos julgamentos, nos nossos juízos. Né? Por exemplo, quando Paulo descreve a natureza do amor, lá em 1 Coríntios 13, você se lembra que lá Paulo fala do amor de maneira personificada. Então ele fala do amor como se o amor fosse uma pessoa, não é? E quando ele descreve ali a natureza do amor, ele diz lá em 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Alguns intérpretes, eu acho que é uma boa interpretação, entende que quando Paulo diz que o amor tudo crê, o contexto ali é o contexto, está relacionado com a conduta das pessoas, não é? Então, quando Paulo diz que o amor tudo crê, alguns intérpretes entendem que Paulo está dizendo que o amor está pronto para fazer o melhor juízo das pessoas. Em outras palavras, o melhor juízo das intenções das pessoas. O amor não é precipitado para julgar. O amor dá o benefício da dúvida. Não é? Então, eu sei, irmãos, isso pode parecer ingenuidade. Pode parecer ingênuo, não é? Pode parecer que Paulo está dizendo que o amor é muito ingênuo.
Mas o que está dizendo aqui é que o amor dá o benefício da dúvida. Todo mundo é inocente até que prove o contrário, não é? O amor não é rápido para julgar, não é? Ele presume a inocência. Isso não significa ingenuidade. Não significa que a gente não deva exercer o senso crítico, não é isso. Isso significa que você deve reter o veredito final até que você obtenha um volume maior de informações. Suspender o juízo, não é? Passa pelo irmão na rua e parece que o meu irmão me ignorou, não é? Aí você fala, esse cara nunca me enganou, o cara é metido, parece que tem um rei na barriga, nunca me enganou. Eu vejo ele lá na igreja, mas eu sempre achei isso dele. Aí, ó, tem um rei na barriga, quase pisou em mim aqui e não me viu, não é? Mas o que o amor faz? Tudo crê. O amor diria, olha, talvez ele esteja preocupado com alguma coisa e não me viu mesmo, não é? Talvez não tenha me visto mesmo, não é? Talvez esteja com pressa e parar comigo aqui, talvez fosse atrasá-lo, está indo para o banco, falta 2 minutos para fechar, não é? Enfim, o amor suspende o julgamento e não dá o veredito final, dá o benefício da dúvida até que tenha o maior volume possível de informações. E isso é bíblico, não é? Não apenas por causa de 1 Coríntios 13. Veja Provérbios 18. Provérbios 18. Verso 17 de Provérbios 18. Verso 17 de Provérbios 18. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Quando você só ouve um lado da questão, pode parecer plausível, não é? Pode parecer plausível. A pessoa conta o fato, narra, rapaz, mas é isso mesmo, não é? Até que você ouve a outra parte. Quando você ouve a outra, mas espera aí, não é bem assim. Percebe o que está dizendo aqui em Provérbios 18, não é? 17? O que começa o pleito parece justo. Quem fala primeiro, quando você ouve a primeira versão, os argumentos são plausíveis. Olha, parece que ele tem razão. Mas quando você ouve a outra parte, você já começa a ficar com dúvida. Bom, eu acho que não é tão plausível assim, não é? Percebe? Tudo isso eu estou dizendo que o 9º mandamento deveria nos fazer evitar juízo precipitado. A gente deveria ser mais cauteloso, não é? Ao formar o nosso julgamento. Algumas coisas podem parecer plausíveis, mas depois você vai em busca de mais informações, um volume maior de informações, e você descobre que é mera especulação, um mal entendido, ou é fofoca mesmo, inverídico, não é? Então, obter o maior volume de informação possível antes de formar um juízo. O 9º mandamento implica que devemos ser moderados nos nossos juízos, não é? Nós devemos ser moderados.
Enfim, irmãos, nono mandamento, e eu termino aqui, o tempo já esgotou, já passou, ele é um grande desafio para nós hoje. Um grande desafio, com esse leque enorme de aplicações e a sua complexidade, sobretudo nesses dias nesse tempo, não é? Em que nós vivemos de uso das redes sociais. Isso as pessoas estão julgando e sendo julgadas o tempo todo nas redes sociais, não é? Você está dando ouvido ao testemunho das pessoas o tempo todo. E todo mundo se sente no direito e na obrigação de dar opinião sobre tudo. Não é? Todo mundo é expert em vacina, todo mundo é expert em relacionamentos internacionais, em política internacional, todo mundo tem um pitaco para dar e o negócio ferve, não é? Eu acho até engraçado, triste, né? Triste. E o pior é a pressão, né? A pressão que faz em cima da gente, não é? Se você não diz nada, se você prefere ficar calado, não é? Às vezes eu faço isso, calo, não sou obrigado a dar opinião sobre tudo, não é? Aí o pessoal pressiona a gente, não é? Como é que você cala? Como é que você não fala? Que vergonha, não é? Se você fica quieto, é uma pressão, né? Então, às vezes você fica quieto porque não tem mesmo opinião sobre o assunto, você nem é obrigado a falar sobre tudo, não é? Você é um isentão. Talvez seja. Enfim. O meu ponto aqui é que é um desafio para qualquer um nesse tempo de redes sociais o nono mandamento. É um desafio. Desafio porque às vezes você tem que se calar, pode ser que seja a hora de falar. E às vezes você fala quando tem que se calar, não é? Enfim, o fato é que eu estou convencido de que nós não devemos, à luz do nono mandamento, não devemos ser precipitados nos nossos julgamentos por amor à reputação alheia. É isso que o nono mandamento procura resguardar, não é? Porque muitas vezes pode ser tarde demais para salvar uma reputação que já foi enlameada e não dar mais para salvar. Então, o que nós procuramos fazer hoje? Mostrar as inúmeras implicações do nono mandamento. Sobre o que é que o nono mandamento trata? Uso de palavras que correspondam aos fatos e que protejam reputação alheia. Uso de palavras é importante, a verdade é importante e a reputação alheia é importante. Esse é o tripé no qual se apoia o nono mandamento. E por ser um tripé, ele é complexo, como nós vimos, e tem inúmeras implicações para a nossa caminhada como povo de Deus nesse mundo.